Antes de ler a palavra, dizer da minha alegria dessa tarde. Eu penso que numa tarde como essa, tudo pode mudar nas nossas vidas. Senta um pouquinho só. Nós vamos daqui a pouco ministrar a palavra. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Alexander, mais uma vez conosco, o pastor Robson. Louvar a Deus pelo pastor Joabe, pela igreja que aqui está. Obrigado, pastor, que Deus abençoe a vida, sua vida, da Fátima, de toda a sua igreja, que Deus possa te honrar de forma muito poderosa. Louvar a Deus pela MBF, por você estar aqui. Eu sei que sábado você poderia descansar, você poderia ter um tempo a mais com a sua família, e você então colocou no coração o desejo de estar conosco. Que Deus lhe abençoe de forma muito rica e poderosa. Nós estamos debaixo de um momento muito profético para este lugar. Nós acreditamos que é muito mais do que apenas um culto, mas são palavras reveladas do céu ao meu coração, ao seu coração, e que podem mudar as nossas histórias. Eu penso sempre, e sempre digo a mesma coisa: nós só chegaremos aonde as nossas visões são capazes de nos levar. Então você só vai chegar aonde você é capaz de enxergar. E a visão é diferente da vista. A vista nós olhamos, né, e somos capazes de ser limitados com a nossa vista. Mas visão não. Visão é aquilo que você vê com o coração, aquilo que você não é capaz de entender hoje, mas aquilo que vai se cumprir na sua vida amanhã. Amém? Então se coloque de pé só um pouquinho. Eu quero que você abra a tua Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 1, Êxodo. Segundo livro, né, do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 1. Uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa tarde. Eu estou muito à vontade de ministrar essa palavra, porque ministrou muito no meu coração. Apenas o verso 11. Apenas o verso 11. O livro de Êxodo, capítulo 1, verso 11. Amém? Quem achou, diga amém. Amém. Verso 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramassés. Amém? Senta um pouquinho. Deixa eu compartilhar desta palavra. Deixa eu dizer que numa tarde como essa, tudo pode mudar na nossa história. Quando nós geramos a expectativa de um dia de glória, nós geramos a expectativa de um desatar de Deus para novos sonhos e novas realizações. Um dia de glória é muito mais do que um evento que tem no calendário da nossa igreja. Um dia de glória é algo que o Senhor colocou no meu coração, e essa é a terceira igreja por onde eu passe, a terceira igreja que eu faço um evento como esse, um dia de glória. Eu penso que um dia de glória pode mudar a nossa visão, a nossa perspectiva acerca do reino. Um dia de glória pode nos levar, querido, a encontros que, devido às circunstâncias, nós deixamos de ter com o Senhor, com a presença do Senhor e com o altar do Senhor. Eu sou convencido que nós, seres humanos, todos nós sempre queremos tudo aquilo que é bom. Nós queremos sempre aquilo que é perfeito. Nós estamos atrás daquilo que seja agradável. E muitas vezes nós temos dificuldade para entender aonde encontrar essas coisas. E muitas vezes nós vamos atrás de algumas propostas, nós vamos atrás de algumas experiências que vivemos e que outros contaram para nós. Muitas vezes nós criamos expectativas acerca das oportunidades que nos cercam, sempre com a intenção: eu quero aquilo que é bom, eu quero aquilo que é perfeito, e eu quero aquilo que é agradável. E quando nós temos um momento como esse,
culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, aonde não tem nada de especial. A única coisa que está de especial nesse culto é que nós estamos dispostos a buscar o Senhor, estamos dispostos a sentir a presença do Senhor. Nós queremos ter um encontro pessoal com Deus, e quando isso acontece, Ele então começa a nos chamar para mais perto, e quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais perto nós estamos de encontrar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. E quando nós entendemos o prazer de estar perto, nós então encontramos de verdade tudo aquilo que nós buscamos, e em Deus, e no centro da vontade de Deus acaba a nossa busca, porque no centro da vontade de Deus nós encontramos aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Deixa eu convidar você a levantar as suas mãos para o céu, só um pouquinho. Eu não sei qual tem sido a sua busca, de verdade eu não sei o que é que você está procurando, de verdade eu não sei o que você deseja encontrar, mas eu sei que no centro da vontade de Deus, três coisas é certas que você vai encontrar e que vai mudar a sua história. Você vai encontrar tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável. Então eu quero convidar você que está perto, vem mais para perto, mergulha dentro do centro da vontade do Senhor, para que Ele revele ao teu coração segredos que podem mudar a sua história. Então, se você quer ficar perto, levanta suas mãos e começa a conversar e dizer: Senhor, eu quero estar perto, eu quero o centro da tua vontade, eu quero ir aonde homens não foram, eu quero falar aquilo que as pessoas ainda não falaram, eu quero entender aquilo que as pessoas ainda não entenderam. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, porque eu acredito que o Senhor tem segredos para contar ao meu coração. Então, querido, nesse dia de glória, pela manhã foi algo tão especial, à tarde, já com os louvores que foram ministrados, já tem sido algo tão especial, e à noite eu quero profetizar que será sobrenatural, e com certeza tudo isso com uma finalidade de estarmos bem perto do Senhor. Eu sou convencido disso. Eu penso que para cada culto, para cada momento, para cada semana, para cada mês, para cada ano, Deus tem uma revelação diferente. As minhas experiências, se eu fosse contar, e a pastora, ela já mencionou algumas coisas. Nós estávamos olhando as fotos em casa, a nossa primeira igreja, 99. Eu estava olhando aquelas fotos e falando, como Deus é bom. As nossas experiências de oração com 17 anos, Alexandre fez parte disso, e nós crescemos buscando ao Senhor. Tudo foi muito bom, tudo foi muito forte. Tudo que nós plantamos lá há 10, 18, 20 anos atrás, isso é o que nós colhemos hoje. Nada acontece por acaso. A pastora disse disso de uma forma excelente. Histórias você faz quando você tem história. E nós olhávamos lá aquelas fotos e dizíamos, nós temos histórias. Nós construímos histórias, nós fomos referenciais na vida de centenas de pessoas. Nós agora em outubro vamos fazer 21 anos de casado, né? Tempo à beça. Daqui a 4 anos vamos fazer boda de prata, 25 anos de casados. Então nós temos toda uma história, mas tudo isso, querido, se eu hoje não colocar isso como uma busca, se eu não entender isso como uma experiência daquilo que passou e que hoje eu preciso de novas experiências com Deus, eu vou viver sempre olhando para trás e nunca olhando para frente. Então a nossa história nos dá hoje condição de olhar
para um futuro poderoso que Deus tem para as nossas vidas. Então balança teu irmão e diga: olha para frente, meu irmão, Deus tem futuro para você, Deus tem sonhos para a sua vida, Deus tem uma história que você ainda não viveu, Deus tem sonhos que você ainda não sonhou, Deus tem promessas que ainda não foi cumprido, e eu tenho certeza disso. Aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a vida da pastora, aquilo que Deus tem para a vida dos meus filhos, querido, é algo tão tremendo e tão poderoso. Eu tenho liberado essa palavra profética sobre a minha casa. A minha família será uma família, toda ela de sacerdote. Eu profetizei isso, eu decretei isso. A pastora já é a pastora, se forma agora. Eu já sou pastor. Mateus vai para o POV. Eu sei que essa unção vai alcançar a vida do João. E a Clarinha disse esses dias: eu vou ser pastora também, porque pastora dorme a tarde toda. Eu falei: eu vou ser pastora porque a pastora dorme à tarde, fica só dormindo. Eu falei: filha, hoje eu posso dormir à tarde, porque eu já trabalhei pra caramba, né? Como a pastora disse, dormir à tarde hoje só foi possível porque há 19 anos nós plantamos semente de fé. E eu profetizo sobre a minha casa uma família de sacerdotes. Eu profetizo sobre a sua casa, querido, uma família segundo o coração do Senhor. Levante suas mãos, eu quero liberar essa palavra, independente das circunstâncias, independente aonde estejam os teus filhos, independente como seja o teu casamento, independente como as pessoas olham para você, eu quero profetizar: a sua família é uma família segundo o coração do Senhor, e tudo que está prometido à sua família vai se cumprir. Nenhum projeto de Deus vai se frustrar na tua casa, nem da tua família, porque Deus, Ele é zeloso para cumprir tudo aquilo que prometeu, e Ele disse: crede em mim e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, você já está aqui, teu pai vai chegar, tua mãe vai chegar, teus filhos vão chegar, teu esposo vai chegar, tua esposa vai chegar, porque é promessa do Eterno, e as promessas dele se cumprem. Amém? Então eu estou feliz, eu estou convencido também. Eu penso que sempre isso, ninguém conta segredo para quem está longe. Já viu isso? Ninguém conta. Eu quero contar um segredo para a Regina. Regina, eu vou contar um segredo para você daqui. Eu não vou falar, mas eu vou pegar a Regina, vou dar um abraço. Vem aqui no cantinho, eu quero falar um negócio com você, te contar um segredo. Ela vai dizer: pastor, amém. E Deus é igual. Deus tem coisas para revelar ao teu coração. Deus tem segredos para repartir com você. Deus tem coisas para contar somente para você. É por isso que esse dia de glória, ele é rico, porque num dia como esse, ele nos pega no nosso ombro e nos traz para perto dele. E perto dele, a gente entende de que maneira ele quer que nós venhamos desenvolver o nosso chamado e o nosso ministério. Mas o texto que lemos, deixa eu pregar essa palavra, é um texto que traz ao meu coração uma inquietação muito grande, porque o texto que lemos, ele é a consequência da história de José. E falar sobre José é falar de um camarada que traz inspirações ao meu coração, porque foi um cara que Deus revelou grandes sonhos para José, porque Deus desejava que José viesse viver grandes realizações, grandes sonhos que Deus planta nos nossos corações, é porque Ele sabe a possibilidade de grandes realizações que nós podemos viver. E José foi um camarada que colocou aqueles sonhos nos corações, e ele transmitiu os seus sonhos, e ele viveu todas as consequências daqueles que Deus implanta sonhos. A Bíblia diz que ele caiu na cova, foi vendido, casa de Potifar. A Bíblia diz que ele ficou preso, e depois de um tempo ele se tornou governador do Egito. Ele governa o Egito, e a Bíblia diz que ele traz a sua
família para o Egito, e toda a sua família que vem, os seus irmãos vêm com a esposa, com os filhos. Eles começaram a habitar no Egito, e a Bíblia diz que lá no Egito o povo de José cresceu, se multiplicou e se tornou um povo forte e poderoso. E a Bíblia diz que passou-se o tempo e se levanta um outro governador, um outro rei, depois de muito tempo, que não conhecia a história de José. E a Bíblia diz que quando aquele novo rei olhou para aquele povo, disse: tem que se fazer alguma coisa. Os caras cresceram pra caramba, os caras tão fortes, se eles cismarem, eles vão tomar o Egito de nós. E a Bíblia diz que eles então começaram a pegar pesado com o povo que era da família de José, que era da descendência de José, e eles começaram então a oprimir aquele povo. E o texto que lemos, escuta isso, o versículo 11, e é o que eu quero ministrar, diz que aquele povo construiu, o povo, a descendência de José, o povo hebreu, que vai se tornar depois a nação de Israel, o povo que havia uma promessa sobre a vida deles, desde Abraão, quando Abraão é chamado pelo Senhor, um povo que estava cheio de promessa, agora estava construindo para o Egito, casa do tesouro, Pitom e Ramassés, ou seja, o povo do Senhor estava trabalhando, edificando coisas para o Egito. Eu estava refletindo sobre esse texto, e o Espírito Santo estava ministrando sobre o meu coração, acerca de como anda a nossa caminhada, e o que é que nós temos construído, e o que é que temos construído, e para quem nós temos construído. Porque às vezes nós olhamos para as nossas histórias e muitas vezes há em nós um desejo, e isso é muito comum, e todos nós carregamos um sentimento de crescer, um sentimento de se tornar independente. Todos nós queremos conquistar muitas coisas, e todos nós queremos um lugar no sol, porque quando nós alcançamos um lugar no sol, significa que nós então conseguimos vencer etapas em nossas vidas. Mas muitas vezes nós construímos coisas, e nós vamos atrás de coisas, e muitas vezes nós desejamos coisas que muitas vezes nós não teremos nem tempo de desfrutar. Olha para o seu irmão e diga: o desfrute dessa vida é muito rápido. Diga: o desfrute dessa vida é muito rápido. Os desfrutes dessa vida é muito rápido, porque a vida ela é tão rápida e passageira. A pastora falou que conheceu o Alexander, bem magrelinho de verdade, pensa. Magrelinho, eu disse para ele, a cabecinha era pequena, a cabeça cresceu, cara. Cresceu, eu disse para ele lá. O cara mudou. Oi? Tinha cabelo e tudo, Tinha muito cabelo, o cara era diferente. Porque o tempo passa tão rápido e a gente às vezes não percebe. Eu lembro que a gente passava o dia inteiro orando dentro de uma sala, lembra disso? Orava o dia inteiro, de 8 da manhã a 8 da noite, só orando. A gente tinha 16 para 17 anos, hoje o cara já tem 41 anos. Eu também tenho, eu esqueci. Hoje nós já temos 41 anos de idade. Passou. Daqui a 9 anos, quando eu penso, eu digo, eu vou chegar igual a Solange, Daqui a 9 anos é 50, E o desfrute, volta aqui, o desfrute dessa vida tudo é muito rápido. 51, Joab. 54. 51. Daqui a um ano. 50. Mas está bem, pastor. Já teve cabelo. O desfrute dessa vida é muito rápido. Tudo passa com uma velocidade muito grande. A força física não é igual, o corpo físico não é igual.
a aparência não é igual, e muitas vezes nós ficamos atrás de construção e atrás de muitas coisas, e às vezes não temos nem condição de desfrutar tudo aquilo que nós empenhamos a nossa vida inteira para ter e para obter. O texto diz que eles edificaram cidades, casa do tesouro para Faraó, para a cidade do Egito. E às vezes nós estamos construindo, querido, tantas coisas que nós não somos capazes de mencionar a dimensão daquilo que nós estamos fazendo. E muitas vezes construções e valores que nós nos apegamos, que nos afastam da presença e da real promessas que Deus tem para nossas vidas. Muitas vezes nós vamos atrás, querido, de vento, e quando nós menos percebemos, nós estamos colhendo tempestades terríveis para as nossas vidas. Eu penso que o tempo é esse, e a hora é essa de aproximarmos mais do Senhor e passarmos a construir de verdade, querido, conceitos que sejam espirituais. Chegou o tempo de construir valores realmente que possamos deixar legados espirituais para os nossos filhos. Chegou o tempo de construir de verdade uma caminhada de fé e fazer com que essa caminhada de fé venha deixar marcas para que as pessoas possam olhar para você e dizer: de verdade é ali que começa a fé. Porque às vezes, se nós não pararmos para entender essas coisas, nós vamos correr e vamos correr e vamos correr e vamos correr, e corremos o risco de não chegarmos a lugar nenhum. Por isso é o tempo de olharmos para nós e pensarmos: eu preciso mudar a minha vida, mudar a minha história e, se possível, mudar os focos da minha vida. Porque como aquele povo, também existe promessas sobre as nossas vidas. Eu sou convencido disso, de verdade. Ou você se levanta para realizar seus sonhos, ou as pessoas vão usar você para realizar o sonho deles. Balança seu irmão e diga: realize seus sonhos, meu irmão. Ou você realiza os teus sonhos, ou as pessoas vão usar você para realizar os sonhos deles. Havia uma promessa desde Abraão para aquele povo que ali estava, e o povo então se escravizou, e a Bíblia diz que Faraó agora precisava edificar as cidades, e eles agora pegam aquele povo que havia promessa e faz com aquele povo, querido, que trabalhasse para que o sonho de Faraó fosse realizado. É uma questão de escolha que temos: ou nós realizamos os nossos sonhos, ou as pessoas vão nos usar para realizar o sonho deles. E para realizar os nossos sonhos, nós precisamos então aprender 3 coisas que eu quero repartir com você sobre andar com Deus. Porque uma coisa é você caminhar em direção a Deus, outra coisa é você passar pelo caminho aonde o Senhor está, e é possível que com um grito Ele até te ouça, mas é importante você aprender que andar com Deus pode transformar a sua vida para sempre. A Bíblia diz que um homem chamado Enoque andou com Deus, e ele caminhava com Deus, e ele andava de mão dada com Deus, e aonde Deus estava, ali ele estava, e Deus disse: esse cara não pode ficar aqui, eu vou levar ele para mim. E Deus então pegou aquele cara e disse: esse anda comigo, se anda parece comigo, se anda comigo fala como eu falo, se anda comigo tem o jeito que eu tenho, se anda comigo ele tem os trejeitos que eu tenho, se anda comigo é igual a mim. Se você anda com Deus em santidade, as tuas escolhas sempre vai priorizar o reino, as tuas escolhas sempre vai priorizar a palavra, as suas escolhas sempre vai priorizar as coisas que vêm do alto, a sua escolha sempre vai priorizar estar perto do Senhor. Então andar com Deus significa ser santo, porque o Senhor nos separou para algo muito grandioso. E se Deus confiou em você algo grandioso, é porque Ele sabe que você é capaz de cumprir. Deus não erra alvo. Balança Ele e diga: Ele escolheu você, irmão.
não erra. Ele sabia bem quando chamou Alexandre, ele falou: é esse cara mesmo, né? Quando escolheu Robson, Joabe, quando ele escolheu você, balança as tuas mãos assim, diga: Senhor, o Senhor também me escolheu. Eu sou complicado, eu sou difícil, às vezes eu sou estranho, às vezes eu tenho, Senhor, vontade de morrer, de correr, de fugir, mas ainda assim levanta as suas mãos e diga: o Senhor me escolheu, e se o Senhor me escolheu, ninguém tem nada a ver com isso. Cumpra em mim tudo aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor nos escolheu, e se Ele nos escolheu, querido, Ele então nos separou, e esta separação é santidade. E esta santidade, querido, não é fazer de você uma pessoa tapada, não é fazer de você uma pessoa completamente desconectada, não. Esta santidade é fazer de você um camarada de cabeça boa. Eu sei que isso é legal, mas não serve para mim. Eu sei de tudo isso, mas eu escolhi Deus. Eu sei que para a direita vai ter um montão de parada boa, mas por favor, o Senhor me separou. Eu quero ir para a esquerda, porque ir para a esquerda é o centro da vontade de Deus. Esta santidade não é fazer de você um camarada completamente desconectado, não. Esta santidade é para fazer de você um cara com o pé no chão, de cabeça boa, levantar a sua cabeça e dizer: eu vou romper, eu vou vencer. Eu entendo as minhas limitações, mas eu também entendo que o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Essas, querido, santidade é para fazer de você um camarada, um grande conquistador, mesmo não tendo condição de conquistar nada. Mesmo não tendo condição de conquistar nada, nós podemos conquistar tudo, porque o Senhor nos separou para grandes conquistas. E as grandes habilidades de um conquistador não é o quanto ele é capaz de entender o tamanho da sua conquista, mas o quanto ele é capaz de entender a sua impossibilidade, e vê em Deus toda possibilidade possível. Ele olhar para si e dizer: eu não sei como vai acontecer, não sei nem da maneira que as coisas vão desatar, mas eu sei que Ele prometeu o que é para mim, e se Ele prometeu o que é para mim, Ele sabe como vai fazer, da maneira que vai fazer. Então o que eu tenho é só que acreditar nisso. Andar com Deus, querido, é entender que Ele nos chamou para viver uma vida de santidade. E santidade é muito mais do que simplesmente um coque, do que um roupão. É muito mais do que uma aparência. É muito mais do que simplesmente sair bem na foto. Mas santidade, querido, é algo que você vive dentro de você. Ninguém pode dizer que é fiel se não teve a possibilidade de ser infiel e escolheu ser fiel. Santidade é algo que você traz contigo, e quando o bicho pega, você diz: opa, eu escolho Deus, eu quero Deus, eu prefiro Deus, eu quero viver Deus, eu quero sentir Deus, a minha vida é Deus. E quando nós escolhemos o caminho da santidade, nós deixamos de fazer coisas para edificar o Egito. Nós deixamos de construir cidades para Faraó. O grande problema é que tem muito crente que não faz nada para Deus e faz tudo para o mundo. O grande problema é que tem muito crente que não consegue edificar um tijolo dentro da igreja, mas está construindo galpão para o Egito, para Faraó. Está construindo muitas coisas para o inferno e não constrói nada para Deus. Então balança teu irmão e diga: vamos construir, irmãos. Chegou o tempo de você construir, chegou o tempo de você edificar, chegou o tempo de você se levantar, chegou o tempo de você começar a dar valor ao chamado, chegou o tempo de você começar a ser reconhecido, chegou o tempo das tuas edificações deixarem de ser coisas simplesmente para o mundo e se tornarem coisas para Deus. O que você está disposto a fazer para Deus, o que você está disposto a fazer para a casa do Senhor, o que você está disposto a fazer para edificar a tua caminhada de fé. A segunda coisa é andar com Deus em santidade. A primeira é, querido, andar em santidade. A segunda coisa é andar com Deus com fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe.
e que sem fé é impossível agradar o Senhor. Nós somos, e aí todo ser humano é igual, nós somos e nos sentimos seguros quando somos capazes de poder manusear e até mesmo manipular aquilo que nós somos capazes de mexer. Nós temos uma segurança muito grande quando nós olhamos e pensamos: fulano está perto de mim, a minha mãe está perto de mim, meu pai está perto de mim, o pastor está perto de mim, eu tenho um emprego de segurança, eu tenho tudo aquilo que me dá um conforto. E quando nós percebemos que tudo em volta soma para que nos dê segurança, nós então dizemos: eu tenho segurança. Mas a fé sobrepõe essas coisas. A fé, querido, é aquele desejo de você viver aquilo que você não tem condição de viver, mas que pela fé você entende que vai viver, porque você acredita nisso, e você traz à realidade aquilo que não existe, porque os seus olhos já viram aquilo que ninguém foi capaz de ver. Homens que têm fé enxergam aquilo que ninguém é capaz de enxergar. Homens que têm fé conseguem visualizar aquilo que pessoas normais não são capazes de ver. E muitas vezes nós não entendemos certas coisas porque o nosso nível é natural, e quando você entender o nível espiritual, você então vai exercer a sua fé e vai construir para você um caminho que você ainda não foi capaz de ouvir, porque o caminho que traz segurança para você, você anda por ele, você caminha por ele, você passa por ele, você corre por ele, mas Deus tem um caminho para você que você ainda não caminhou. É um caminho de sinais, de milagres, é um caminho de poder, é um caminho do sobrenatural, e você já parou na beira deste caminho, mas não teve coragem de andar, porque ele não tem nenhuma segurança, ele só tem a promessa. E se tem a promessa, você diz: vou ou não vou? E Deus está dizendo para você: não pare na entrada do caminho, mas caminhe por ele. Você não precisa de dinheiro, não precisa de tempo de igreja, o que você precisa é apenas de fé. E se você tem fé, então se prepara, porque você vai ver o que você ainda não viu, e vai ouvir o que você ainda não ouviu, e você vai ter experiências para contar. Você vai deixar de dizer: mas o pastor Alex, mas o pastor fulano, mas você vai ter as suas próprias experiências. E as suas próprias experiências é que vai, querido, edificar a sua história e consolidar a sua fé. As suas próprias experiências é que vai de verdade converter você e trazer você para o centro da vontade do Senhor. Eu vejo a pastora falando e ela chora, se emociona, e ela diz, e ela orou pra caramba hoje, né? Eu estava assim balançando a perna, falei: vai acabar essa oração não? E ela orando, eu falei: Jeová, acaba a oração. E minha perna balançando para acabar. Minha perna balançou porque eu estou nervoso, né? Doido para pegar o microfone logo. Mas eu vejo ela orando e falando, eu digo: Senhor, ela saiu, há muito tempo já, ela saiu da beira do caminho e ela agora já anda por esse caminho de milagres, um caminho do sobrenatural. Construir galpões, cidades para Faraó não é um trabalho que Deus tem para a sua vida. Você precisa balançar esse irmão e dizer: não é isso que Deus te chamou, não é para isso que Deus tem separado você, não é para isso que Deus tem convocado você, não é para isso que Deus tem guardado você, não é para isso que Deus tem transformado a sua vida e proporcionado você oportunidades que você sabe que Deus foi que te deu. Querido, Deus não quer que você construa essas coisas para Faraó, mas você vai construir uma casa para Deus. Balança suas mãos e diga: eu quero ser uma casa para Deus. Eu quero construir uma casa, eu quero ser casa, eu quero que Ele habita em mim, eu quero que Ele mora em mim, eu quero que Ele viva em mim, eu quero ser uma casa, eu quero que a minha casa esteja edificada para que o Senhor more, para que o Senhor reine, para que o Senhor fique. Então, querido, andar com Deus, você precisa andar em santidade e você precisa andar com fé.
E a fé, querido, alguém botou no Face esses dias, né? Porque no Face tem muitas coisas besterol. E tem algumas coisas que você lê e diz, pô, isso aqui é interessante. A fé é essa paciência que te faz aguardar, mas ao mesmo tempo é aquela confiança que você tem, que você sabe que vai acontecer. E é essa fé que nós precisamos desenvolvê-la em nossa vida. É essa paciência de plantar, aí entra a paciência de esperar a flor nascer. Então você planta a fé e você colhe resultados sobrenaturais, porque é a certeza daquilo que eu não vejo, mas também é a convicção daquilo que eu espero. Então andar com Deus tem que ser com fé. Você renuncia a coisas pela fé. Você abre mão de situações pela fé. Você toma decisões e prioriza o reino pela fé. E a terceira coisa que eu quero falar sobre andar com Deus e construir valores para Deus, querido, a primeira é andar em santificação, a segunda é andar com fé, e a terceira coisa é andar na verdade. A grande pergunta é: qual é a sua verdade? Porque a verdade de Deus sempre vai sobrepor as nossas verdades. A palavra diz lá em João 8,32, que esta verdade, a verdade de Deus, ela nos liberta. E ela nos liberta, querido, não é da maldição também, não é da prostituição também, não é só daquilo que não presta também, mas a verdade de Deus, ela nos liberta das nossas verdades. Porque às vezes nós criamos na nossa mente, querido, algumas coisas tão complicadas. Nós definimos e não abrimos mão para outro tipo de informações, algumas situações que nós, aqui para mim é isso e não mexe. Em outras coisas, isso aqui para mim é dessa forma e não mexe. Alguém colocou no Face, né? Esses dias eu achei tão interessante. Alguém disse: se você for condenado à morte porque é crente, que prova eles terão para cumprir isso? Se você for condenado à morte porque é crente, que prova eles terão para te condenar? Porque às vezes nós somos cristãos, querido, e as nossas atitudes não correspondem a isso. Vamos condenar à morte, mas não tem prova nenhuma que o cara é crente. Ele é cristão, mas não tem nada que provoque que as suas atitudes são de cristão. Um dia de glória como esse é um dia de encontrar essas verdades e sair daqui dizendo: eu sou crente. Eu não sou crente porque eu falo, eu sou crente porque eu vivo. Eu sou crente, não sou crente porque eu canto, mas eu sou crente porque as pessoas olham para mim e percebem que tem algo diferente na minha vida. Eu sou crente não é porque eu uso uma camisa, porque mesmo que eu tiver sem camisa, ainda assim as minhas atitudes são de crentes. Eu quero concluir, chegando ao final desse momento, dizendo para você que a construção de valores é muito mais do que um desejo de vontade, né? Força de vontade. A construção de uma caminhada de fé é muito mais do que frequentar a igreja durante 25 anos. A construção, querido, da maturidade é muito mais do que apenas dizer com pensamento positivo, né? Eu vou ser uma pessoa madura, é muito mais. Nós falamos muito mais com a nossa boca fechada do que com as nossas próprias palavras. As suas atitudes são capazes de falar aquilo que a sua boca não foi capaz de dizer. As suas atitudes são capazes de denunciar você, porque às vezes nós falamos eu sou, e as suas atitudes dizem não é nada.
Às vezes nós somos capazes de falar, eu tenho, e as suas atitudes diz, tem nada. Às vezes as nossas palavras são capazes de dizer, eu posso, e as suas atitudes diz, não pode nada. As nossas atitudes denunciam aquilo que nós somos. Eu quero convidar você a edificar não galpões para Faraó, não casa de tesouro, não cidades, Pitom ou Ramassés, mas eu quero convidar você a construir uma casa para que Deus possa morar. Olha para o teu irmão e diga a ele que quer morar aí, diga a ele que quer morar. Passa a mão na cabeça dele e diga, ele quer morar. Tipo assim, né? Reconstrua essa casa. Olha, traga um brilho para essa casa. Não é qualquer um que vai morar, é o Espírito do Senhor que vai morar. Qualquer visita que chega na nossa casa, a gente diz, olha, vai chegar fulano, vamos arrumar a casa, vamos preparar. Alguns que podem, né, pintam uma parede, dependendo da visita, o cara até muda os móveis. Dependendo da visita, ele paga alguém para dar uma faxina bem dada. Ele prepara tudo, passa o pano, passa a enceradeira, passa o brilho, a casa fica linda porque alguém vai chegar. Deixa eu dizer para você, tem alguém querendo chegar aí também. Mais importante do que os pastores, mais importante do que o presidente da república, mais importante do que qualquer um que tem um cargo na política, mais importante do que qualquer familiar que mora distante. Tem alguém querendo chegar na tua casa e ele está batendo na porta do teu coração, e se você abrir, ele vai entrar, e o que é que ele vai encontrar dentro desta casa? Então nesta tarde, reconstrua esta casa, edifica esta casa e diga para ele, faça morada em mim, Senhor, faça morada em mim. Se coloque de pé um pouquinho. Quantos têm sonhos? Levanta as mãos. Se você deixar de sonhar, você vai deixar de viver, você vai vegetar. Os sonhos são aquilo que nos faz acordar de manhã. Os sonhos são aquilo que nos faz acreditar que as coisas podem ser diferentes. O Salmo 37, versículo 4, eu sempre falo isso. Porque Deus, Ele é especialista na realização de sonhos. Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho? Qual é o teu sonho, querido? Levanta as mãos, só um pouquinho, tu vai baixar já. Qual é o teu sonho? Ele é especialista em realizar sonhos. O Salmo 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu, Ele realizará o teu sonho. Se você andar com Deus em santidade, em fé e em verdade, a possibilidade desse sonho se tornar real é 100%. Teu sonho tem nome. Eu quero convidar você então a falar o teu sonho.
Será que você pode dizer para você qual é o teu sonho? Não tenha medo de dizer, é você que vai falar e é Deus que vai ouvir. Qual é o teu sonho? É você que vai falar, é Deus que vai ouvir. Qual é o teu sonho? É você que vai falar e Deus que vai ouvir. E se você agradar-se do Senhor, Ele me usa para dizer: eu vou realizar todos eles. Arabandecaço, Xarabandequianda, Rebianda, Rabandai. Xarabandecaço, Yandecai. Ele realiza sonhos aí. Eu quero orar por você. Senhor do céu, o Senhor tem a última palavra. O inferno se levanta, envia os seus anjos demoníacos, cada um com estratégias bem definidas. Aquele é para derrubar o ministério, aquele é para destruir a família, aquele é para tirar a força física, aquele é para provocar a morte, e aquele é para minar os sonhos. Mas o Senhor vem, e vem com o exército de anjos, da fileira de Miguel, anjos de guerra. E quando o Senhor vem, o Senhor então começa a frustrar todos os projetos do inferno. E todos os demônios voltam para o inferno dizendo: não tem como chegar. E o inferno pergunta: mas o que você tem feito? E os demônios então dizem: o que nos resta é apenas rugir, porque tem anjos guardando a vida dele. Chega outro e diz: qual é o teu relatório? E ele diz: eu também não pude fazer nada. A única coisa que eu pude fazer foi rugir como leão, porque tem anjos guardando a vida dela. Arabandecaço, andaqueanda, arabandecai, andasmianda, arabandecanta, arabandai. O Senhor está aqui. Tua presença é real sobre esse lugar. O Senhor está mudando a nossa história. Ele está mudando as nossas edificações. O pecado, a distância, o afastamento do altar, o desinteresse pela palavra, tudo isso foi construções para Faraó. Deus está agora me levantando e te levantando e dizendo: vem para perto, porque você vai edificar uma casa para mim, você vai edificar um lugar para me morar, você vai edificar, você vai permitir que eu chegue na tua vida, que eu entre na tua casa, que eu ceie contigo, que eu restaure o teu coração, que eu mude a tua história. Senhor do céu, o Senhor sabe como fazer. Muitas vezes, Deus, nós não sabemos como foi falado, como vai as coisas acontecer. Pai, de verdade, com todo carinho,
Essa não é a minha preocupação. A nossa preocupação é: eu tenho fé para que isso aconteça. Se eu tiver fé para que isso aconteça, como vai acontecer? Não estou preocupado, Deus. Mas eu sei que o Senhor liberou uma palavra para a terra na formação e disse: terra, produza. E a terra deu o seu jeito e começaram a brotar as árvores, começaram a nascer os animais. O Senhor deu uma palavra para a água e disse: água, povoa-se. Senhor, e do nada começou a vir borbolha, os peixes começaram a nascer. E o Senhor está dizendo: Senhor, para os nossos sonhos, aconteça. Senhor, e vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer.